Tem coisas que eu preciso deixar ir e tem coisas que eu preciso deixar para ir. Frase de Elton Euler. E esse é o devocional O Vinho Novo é Melhor. Bom dia! Hoje é a nossa segunda aula. Ontem não consegui deixar a aula gravada porque caiu. Caiu a live. Eu acho que foi porque eu coloquei uma música e eu ainda tô aprendendo, né, gente? Então, tenham paciência. Ontem eu falei sobre as crenças, as coisas que a gente acredita, as fortalezas que a gente vai criando na nossa mente e que precisamos deixar para trás. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que a gente precisa deixar ir ou deixar para ir. E essa frase é de um professor meu, um grande mentor, né? E ele não é cristão, ele é um terapeuta, mas como neste lugar eu uno as duas coisas, a parte terapêutica com a parte da fé, eu quero falar com vocês sobre isso no quesito da Bíblia, né? Queria citar para vocês, eu podia citar vários exemplos, mas o que eu quero citar hoje para vocês é o exemplo de Abraão. Quando Abraão teve que sair da sua terra, né? Sair da sua parentela. Para quem não sabe, Abraão é um grande homem da Bíblia, né? O pai da fé, o pai de multidões. Bom dia, Carol. Ele teve que sair da sua parentela, né? Então ele recebeu uma ordem de deixar para trás, deixar para ir. Por isso que eu já tô falando, vou falar sobre deixar ir e deixar para ir. No sentido terapêutico da dependência emocional e de outras dependências, e no sentido bíblico também. Então, assim, nessa história, a gente escuta a história de um homem que ele teve que sair da sua parentela e levar a sua esposa. Ele teve que sair para uma terra prometida, né? Então, nesse momento, ele teve que deixar para ir, né? Então, ele teve que abandonar aquilo, né? E nessa hora, a gente pensa sobre abandonar o conforto, abandonar o que é conhecido, abandonar a família. E a gente ouve até essa palavra abandonar, né? Parece uma coisa meio ruim. Mas ele teve que deixar para trás essas coisas. E por algum motivo, que nós não sabemos o porquê, a gente faz algumas especulações, ele levou seu sobrinho. Abraão levou o sobrinho Ló. Então ele foi com sua esposa Sara e seu sobrinho. E aí a gente faz especulações, né? Por que ele levou Ló, né? Por que ele não teve coragem de deixar para ir? Não teve coragem de deixar Ló para trás. Algumas pessoas especulam que é porque era uma questão que ele era uma pessoa que ele amava muito, ou seja, a gente entra nessa questão da dependência emocional. E outras pessoas dizem que às vezes Ló era pegado a ele e ele não teve coragem, né, de deixar, que é uma questão que a gente também tem que se policiar, porque a gente tem que acreditar que quando o Senhor dá uma ordem para nós, muitas vezes é para nós. E para aquela outra pessoa é um outro plano, uma outra ordem. Quando a gente toma esse lugar de eu vou fazer, eu vou levar, eu vou resolver, a gente tá tomando o lugar de Deus, às vezes, na vida da pessoa. Então, às vezes a gente quer fazer, né? Eu vou pagar a dívida, eu vou cuidar, eu vou arrumar um emprego. Então, não que a gente não possa apoiar as pessoas, tá, gente? Não entendo por esse aspecto de egoísmo. Mas, muitas vezes, a gente atrapalha o processo daquela pessoa, né? A gente quer tomar o lugar de Deus na vida daquela pessoa. Então, é uma certa falta de confiança também. Por isso que eu gosto de trazer, como eu falei pra vocês, né? Essa parte da dependência emocional, essa parte da mente, mas também a parte da fé. Porque quando a gente se intromete, né, na vida de alguém, que muitas vezes a gente tá tomando o papel de Deus mesmo e não tá confiando nos planos que o Senhor tem pra vida daquela pessoa. Mas como eu disse pra vocês, muitas vezes a gente precisa, sim, apoiar, ajudar, ser aquele braço amigo, mas a gente tem que saber diferenciar os momentos. E hoje o que eu tô falando é de vezes que a gente precisa deixar pra trás, né? Então, Abraão teve que sair daquela parentela, teve que sair daquele local e por algum motivo levou o seu sobrinho.
O que mais pra frente um pouco deu um certo problema, né? Eles tiveram divergências. E foi ali onde Abraão percebeu que eles tinham que se separar. E falou para que o sobrinho escolhesse para onde ele queria ir, que ele iria para outro lugar. Então, nesse momento, como eu falei para vocês, hoje a gente falou, né? Naquele primeiro momento, Abraão teve que deixar para ir. Ele teve que deixar aquelas pessoas, aquele lugar, né? E nesse segundo momento, ele teve que deixar ir. Ele viu que seria melhor aquela separação, aquela ruptura naquele momento. E falou, para onde você quer ir? E além disso, ele ainda teve a parte da confiança, né? No Senhor e tal, mas a parte que eu quero me fixar hoje é nessa parte de que ele deixou seu sobrinho ir, né? Ele até deixou ele escolher para onde você quer ir. Então, tem momentos que a gente precisa deixar as pessoas irem também das nossas vidas. Tem pessoas que são pontuais, tem coisas que são pontuais para aquele momento, para aquela época, para aquela estação. Depois não fazem mais sentido, né? Bom dia, Lu. Então, a gente precisa entender na nossa vida quando que a gente precisa deixar ir, quando a gente precisa deixar para ir, né? Em um relacionamento, até quando eu vou lutar por aquela pessoa, até quando eu tô tomando o papel de Deus nessa pessoa, né? E não só em relação a pessoas, né? Em relação às coisas. Como eu falei pra vocês, Abraão teve que sair, né? Naquela época, eu imagino que quando você sair pra fazer uma viagem, né? Hoje, quando eu vou fazer uma viagem, a gente já separa tantas coisas e malas. Imagina aquele tempo, né? Fazer uma viagem, você sair sem saber nem pra onde iria. Então a gente tem que abandonar o nosso conforto, porque eu tô acostumada, né? Aquelas coisas, as pessoas, quando a gente ouve a história, né, do Egito, que as pessoas ficaram 40 anos lá no deserto, e teve um momento que eles sentiram falta de voltar pra escravidão. Eles falaram, Senhor, aqui tá difícil demais, eu quero voltar pra lá. E por quê? Eles estavam sentindo falta do quê? Do conforto, das comidas, né? Literalmente o peixe morre pela boca, fala. Eles estavam sentindo falta da comida daquele lugar, sentindo falta do conforto daquele lugar. Então a gente muitas vezes é assim, a gente tem saudade da escravidão, a gente prefere ficar preso porque a gente não quer perder o conforto, o que a gente já tem, sabe? A comida, às vezes as amizades, o status, várias coisas, né? Então acho que a gente tem que deixar pra trás, a gente tem que deixar pra ir. Tem que deixar essas coisas pra conseguir ir, né? Curte a live, gente, encaminha pra alguém, porque todos nós temos na nossa vida coisas que a gente precisa deixar pra ir, coisas que a gente precisa deixar ir. E outras vezes são coisas que a gente precisa deixar ir, né? Tem pessoas, tem amizades que são pra aquele momento e que já passou, que elas precisam ir. A gente que é mãe, né, tem às vezes dificuldade de deixar, né, os filhos seguirem a vida deles, o caminho deles. A gente tem isso, né, que na psicanálise a gente fala que a gente projeta muito, né, nos nossos filhos, o que a gente gostaria que eles fossem, que a gente gostaria que eles aprendessem, que eles tomassem as decisões da maneira que a gente acredita ser melhor. E tem vezes que a gente tem que deixar ir e confiar, né? Como eu falei pra vocês de Abraão, ele falou, pra onde você quer ir? Eu vou pra lá, então tá bom, vou pro outro lado. E confiou no Senhor, que o Senhor faria o melhor na vida de um, faria o melhor na vida dele, né? E imagino que não tenha sido fácil, porque nas escrituras falam, né, que Abraão, ele intercedia por Ló, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso, a gente orar, né? Senhor, essa pessoa foi muito importante na minha vida, isso tudo, mas eu te entrego. Agora é o momento dela ir. Agora é o momento de eu seguir sozinho. Seguir eu e minha esposa, eu e meu marido. Ou eu seguir sozinha, né? E a gente fica apegado. O nome disso é dependência emocional, né? A gente fica apegado às coisas, às pessoas. A gente precisa se libertar dessas coisas e dessas pessoas. Então, hoje, nessa segunda aula do Devocional Vinho Novo é Melhor,
eu quero deixar isso de mensagem, sabe? Que muitas vezes pra gente viver o que é melhor, a gente vai ter que deixar ir, deixar para ir. Quantas coisas você precisa deixar pra trás, se você não tá tendo coragem. E quantas coisas você precisa deixar, se libertar e deixar as pessoas irem, as coisas acontecerem, né? Eu quero que você faça essa reflexão no dia de hoje. E em contrapartida dessa reflexão, a gente também entra no ponto de confiar. Confiar que Deus fará. Confiar que Deus cuidará, né? Quando as coisas que eu deixar pra trás, eu tenho confiança que vai dar tudo certo, que Ele tá cuidando, que Ele tá olhando, que Ele tem um plano para aquelas coisas que eu deixei, para aquelas pessoas, ou que aquilo não é mais importante. Uma vez eu até ouvi falando sobre a Arca de Noé, né? Que Noé demorou tantos anos construindo aquela arca, e as pessoas zombando dele, as pessoas, né? Não acreditando nele. E aquilo foi um sonho da vida dele por muito tempo. É isso mesmo, deixar ele ir. E por muito tempo, a vida de Noé era construir aquela arca, por anos e anos e anos e anos. E aí ele usou aquela arca e chegou em um determinado local, em um determinado tempo, que ela não foi mais útil. E às vezes a gente fica assim, não, eu lutei muitos anos por isso, eu não vou sair daqui não, eu vou morar aqui agora. Mas já passou a chuva, já passou a tempestade. Não, mas eu quero ficar aqui nessa arca, me deixa aqui, eu construí, todo mundo tirou sarro de mim, foi meu sonho, foi meu projeto, não vou sair daqui, quero ficar aqui nessa arca. Mas não faz mais sentido, a chuva já passou, você não precisa mais. Sabe, uma vez eu fiquei muito triste com uma amizade que eu perdi, fiquei muito chateada mesmo. E eu orava muito ao Senhor e eu não tinha essa fé que eu tenho hoje, não orava como eu oro hoje, né? Mas eu ficava pensando, né? Falava, poxa Deus, por que o Senhor tirou essa amizade da minha vida, né? Era uma pessoa que me fazia tão bem, me ajudou tanto. Passei por um momento tão difícil e ela me colocou pra cima, me ajudou na minha autoestima, me ajudou em muitas questões da minha vida, né? E agora essa pessoa se afastou de mim e eu sinto muita tristeza no meu coração por isso, né? Por essa pessoa não tá mais tão perto de mim. Fico muito, muito triste. E aí, curte a live, tá, gente? Encaminha pra alguém. E aí, quando eu fiquei pensando sobre isso, foi o dia que eu vi essa comparação da arca, né? Eu falei, poxa, eu tava passando por aquela tempestade, aquele tempo tão difícil, e aquela pessoa foi com essa arca, sabe, naquele momento. Me protegeu, me deixou segura, me ajudou. E quando a tempestade passou, ela teve que seguir o rumo dela, o caminho dela, e eu queria ficar lá pegada a ela, sabe? Falando, fica aqui, você me ajudou, a tempestade, eu queria ficar ali com ela. Mas não era mais um momento, né? Não precisava mais daquela pessoa naquele momento. Então, a gente precisa disso, sabe? Reconhecer o que foi importante para aquele momento, mas que hoje não é mais. E não no sentido de abandonar, deixar pra lá, e vai viver sua vida, não quero saber, faz o que você quiser. Não, mas uma coisa boa, sabe? Obrigada porque você me serviu, porque eu te servi. Né? Muitas vezes a gente foi a arca de outra pessoa, né? Uma pessoa estava passando por uma tempestade e você pôde dar aquele apoio, mas agora acabou a tempestade. A gente precisa separar, né? Você precisa ir para um lado, aquela pessoa para o outro. Então, a gente precisa reconhecer o tempo das coisas. Muitas vezes a gente fica preso às coisas que não fazem mais sentido para esse dia, para esse tempo, para esse momento. Sabe? Você tá lá morrendo sufocado dentro daquela arca, com um monte de bicho e gente e coisa, e já passou a tempestade, já acabou. Né? Você precisa sair de lá. A gente precisa sair, recomeçar, reconstruir a cidade, né? Organizar as coisas, ver as plantações. Preciso de outra coisa, outro tempo, né? Então, o que eu queria deixar com vocês hoje é isso, sabe? Que o vinho novo, ele vai ser melhor. Mas eu preciso abandonar a embriaguez do velho. Eu preciso deixar o velho pra trás. Reconheça hoje. Olhe hoje pra sua vida, sabe? Reconheça hoje
o que que você precisa deixar ir, o que que você precisa deixar pra trás, deixar para ir, o que já não é mais o tempo na sua vida. Tá? Você tá passando um calor com esse casacão, mas o frio já passou, o inverno já passou. Já tá verão, você precisa trocar de roupa. A gente precisa mudar, tá bom? Beleza? Quero desejar que vocês tenham um dia muito abençoado, que esse dia seja cheio de coisas boas, que você declare sobre o seu dia, sabe? Como a Joyce Meyer fala. A gente começa o dia pensando, hoje eu vou ter uma notícia boa, hoje vai acontecer uma coisa boa, hoje vai ser bom. E se não for, amanhã a gente pensa do mesmo jeito. Tá bom? Tenha um dia abençoado. Se você precisar de uma oração, de uma palavra, de alguma coisa, me chama no direct, que eu tô aqui disposta, tá? A oferecer o meu apoio. Às vezes a gente precisa de um porto seguro, de uma ajuda, de um apoio. Então não se constranja, tá bom? Um beijo, bom dia. Encaminha essa live pra alguém, eu vou deixar salva hoje, se Deus quiser eu vou conseguir, porque ontem ela caiu. Então hoje eu nem coloquei música nada pra não cair, pra não ter esse problema. E é isso, meninas e meninos. Até amanhã.